Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre um pouquinho da ideia de equilíbrio de corpo rígido. A gente estava falando sobre dinâmica de corpo rígido, né? E nessa videoaula a gente vai estudar as condições de equilíbrio sobre um corpo. Na verdade, vamos pensar o seguinte: se a gente imaginar um corpo rígido, né, que é um objeto extenso, vou desenhar um objeto com um formato qualquer aqui, a gente sabe que do ponto de vista da translação, a gente já viu isso aqui antes, né? Que para que um corpo esteja em equilíbrio é necessário que a soma de todas as forças que agem sobre esse corpo seja igual a zero, né? Então, quando a gente fala de translação, a gente pode resumir a condição de equilíbrio à condição da soma das forças ser igual a zero, né? Então, a gente diz o seguinte, que a força resultante, que é definido como sendo a soma de todas as forças que estão agindo sobre esse corpo. E aí eu vou representar assim, ó, F1 mais F2, F3. Eu não sei quantas forças tem, né? Então eu vou colocar 3 pontinhos aqui, porque pode ser uma infinidade. E essa soma aqui, lógico que ela tem que ser uma soma vetorial, né? Porque a força ela é uma grandeza vetorial, então tem que ser uma soma vetorial. E aí a condição de equilíbrio é que a força resultante seja igual a zero. Então isso aqui é o que nós já estudamos, né? Lá atrás, quando a gente estava falando de lei de Newton, nós vimos que tem essa condição aí para que um corpo seja em equilíbrio. Só que isso aqui é o que diz respeito à translação, né? Quais são essas forças que estão agindo no corpo? Bom, essas forças elas podem estar, quando a gente está pensando num ponto material, não tem muita opção, senão a força está agindo exatamente sobre esse ponto material. Mas quando a gente está falando de um corpo rígido, que é um corpo extenso, essas forças elas podem agir em pontos diferentes, como a gente já discutiu na videoaula anterior, né? Então vamos pensar aqui alguns exemplos. Ó. Vamos pensar que tem uma força aqui que eu vou chamar de F1, uma outra força aqui ó, que eu vou chamar de F2, enfim, as forças são várias, né? E cada uma delas está sendo aplicada num ponto diferente, né? Esse ponto diferente que eu estou falando é o ponto onde a força está agindo. Então eu vou representar por esses pontos aqui. Legal? Outra coisa, quando a gente vai falar de rotação, é importante definir um eixo de rotação. E esse eixo de rotação, como a gente está falando de uma condição de equilíbrio, né, ele é um ponto arbitrário. A gente escolhe um ponto de referência sobre a partir do qual a gente vai calcular o torque, o momento angular sempre em relação a esse ponto. Então eu vou colocar um ponto de referência aqui que é uma escolha, tá? Então esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de O, de origem, né? É uma escolha necessariamente. Aliás, eu vou colocar ele um pouquinho aqui mais para cá, só para ficar mais fácil de visualizar. É uma escolha, tá? Eu posso escolher esse ponto aqui onde eu quiser. E aí, todas essas forças elas são aplicadas em pontos em relação, que são dados por um vetor posição em relação a esse ponto de referência, né? Então aqui vai ter um vetorzinho que eu vou chamar de R1, R2, R3 em relação a cada uma das forças, né? Por exemplo, aqui tem esse vetor, aqui tem esse outro, e assim vai, né? Então, por que é importante determinar esse ponto de referência? Porque é ele que vai dizer para a gente quais são os vetores posição, né? Ó, que eu vou chamar de R1, R2, R3 e assim por diante. Aqui eu estou representando 4 forças, né? Mas é uma ilustração, poderia ter um número arbitrário. Ah, esqueci de colocar as forças, né? Então essa força aqui eu vou chamar de F1, F2, F3 e assim vai. Tá. Então, como já mencionado, né, a primeira parte é um corpo ele vai estar em equilíbrio se a soma de todas as forças for igual a zero. Então, F1 mais F2 mais F3 mais quantas forças tiverem ali, né, somadas todas tem que ser igual a zero. E, logicamente, né, a gente precisa se atentar para o fato de que essa soma é a soma vetorial. Tá? Então, isso garante o equilíbrio do ponto de vista da translação. Agora, a gente tem que garantir também que a rotação não vai acontecer, né? Porque quando a gente está falando de um corpo em equilíbrio, quer dizer que ele não vai entrar em movimento de translação, mas também não vai entrar em movimento de rotação. E aí, para isso, a gente precisa olhar para o torque, né? Então, quando a gente vai falar aqui do movimento de rotação, quando é que um corpo está em equilíbrio? Quando o torque resultante for igual a zero, né? Então, quando eu escrever aqui ó, o torque resultante
que nada mais é do que o torque, a soma de todos os torques, né, o torque produzido por cada uma dessas forças. Então, o torque da força 1 mais o torque da força 2, e assim vai. Isso tudo aqui somado tem que ser igual a zero, tá? E de novo, note que esses torques, eles são uma soma vetorial, né? Porque eles têm direção e sentido, então a gente tem que levar em consideração isso tudo. Então, quando que a gente diz que um corpo ele está em equilíbrio no que diz respeito à rotação? Quando a soma de todos os torques for igual a zero. Então percebe que agora nós temos uma condição extra, né? Uma condição a mais. Antes, quando a gente estava falando de equilíbrio, bastava dizer que a soma das forças fosse igual a zero. Agora a gente tem que acrescentar essa nova condição, né? Por que que antes não precisava dessa condição aqui? Porque antes a gente estava falando de ponto material. Lembra que antes a gente estava pensando em objetos que eram pontos, né? Eles não tinham dimensão. Então quando a gente vai falar de um ponto material, deixa eu colocar aqui assim, ó. Quando a gente vai falar de um ponto material ele não pode rodar, né? Então basta essa condição aqui, né? E é o suficiente. Agora, quando a gente vai falar de um corpo rígido ou de um corpo extenso, né? Para ser mais específico, aí nós precisamos levar em consideração essas duas coisas, né? Tanto a soma das forças como a soma dos torques. Isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Então, como é que a gente pode pensar estrategicamente? O primeiro ponto, então, para a gente estudar as condições de equilíbrio de um corpo é a gente identificar todas as forças que estão agindo nesse corpo, né? Então, aqui no caso tem 4, né? 1, 2, 3 e 4 forças. Então, saber quais são essas forças é o primeiro passo. Isso é importantíssimo. Segundo ponto, a gente precisa definir um ponto de referência, que vai ser a origem, né? E como eu já mencionei, esse ponto de referência ele é uma escolha, tá? Então a gente escolhe esse ponto de referência, a partir do qual nós vamos calcular o torque da força 1, força 2, força 3, força 4, né? Então é importante saber também aonde, em qual ponto que essas forças estão atuando. Se nós não soubermos onde que as forças estão atuando, a gente não tem como proceder aqui no cálculo do torque, né? Então essas duas coisas são importantes, tá? Então veja só, uma vez definido o ponto de referência, a gente pode escrever essa equação aqui da seguinte maneira, né? Quem é o torque 1? O torque 1 é o produto vetorial de R1 com a força 1, mais aí o R2 com a força 2. Isso aqui eu vou escrever dessa maneira aqui, assim, simbólica, porque isso aqui é válido em geral, né? Mas quando a gente for aplicar num caso prático, nós vamos trabalhar com versões simplificadas dessas equações, né? Na verdade, o que a gente quer é o módulo, né? Eu quero que o módulo disso tudo aqui seja igual a zero, então eu não preciso ficar trabalhando com isso aqui na forma vetorial. Contanto que eu tenha condições de entender, né, qual é o papel que cada vetor está representando. Então é importante a gente saber trabalhar com os vetores para eu não precisar escrever essa expressão aqui na forma vetorial. Se eu entender os vetores, eu posso substituir essa expressão aqui pela forma escalar dela, né, e isso fica muito mais fácil na hora de fazer conta, na hora de lidar com esses problemas. Tá? Então, duas condições de equilíbrio. Soma das forças e soma dos torques. Vamos ver como é que isso aqui acontece na prática? Vamos lá. Primeiro exemplo que eu quero então resolver com vocês é o seguinte. Vou colocar aqui, ó, exemplo 1. Um exemplo bem simples. Vamos pensar que aqui a gente tem um brinquedo, que é um brinquedo bem conhecido de vocês, uma gangorra. Inicialmente está aqui na horizontal, e essa gangorra ela pode se movimentar em torno de um ponto fixo, aliás, um eixo, que eu vou tentar representar assim. Bom, aqui é como é que fala, uma ilustração, né? Então tem um eixo móvel aqui. O que é esse eixo móvel? Esse eixo móvel é o ponto através do qual, em torno do qual esse mastro aqui ele pode girar, né? Então ela pode girar nesse sentido aqui assim, né? Oscilar aqui assim. Como é que esse brinquedo funciona? Bom, funciona assim, ó. Uma pessoa vai ficar sentada em uma extremidade e a outra pessoa vai ficar sentada na outra extremidade, né? E aí tem aquele movimento de gangorra, né? Desse
esse brinquedo ficar fazendo esses movimentos oscilatórios, né, de vai e vem, tá? Muito bem, primeira coisa que eu quero entender aqui é qual é a condição de equilíbrio. Quando que esse objeto vai estar em equilíbrio? O que significa dizer que está em equilíbrio? Quer dizer que ele não vai estar nem rodando para um lado e nem rodando para o outro lado. Ele vai estar parado, né? Alinhado, perfeitamente estático, né? Quando que isso acontece? Bom, condição de equilíbrio acontece quando a soma das forças é igual a zero. E também quando a soma dos torques é igual a zero. Então, para a gente conseguir entender isso, para a gente conseguir colocar isso aí em valores, né, nós precisamos, primeiro de tudo, identificar quais são as forças que estão agindo nesse problema. Então, quais são essas forças? Vamos lá. Uma força que está agindo aqui sobre esse braço, né, sobre a gangorra, é a força peso, devido ao peso dessa primeira pessoa, da pessoa que está aqui do lado esquerdo. Né? Uma força peso, a força vertical para baixo. Tem também o peso da segunda pessoa, que eu vou colocar aqui também, força peso, força vertical ali para baixo. Vamos fazer de conta que a pessoa que está aqui do lado direito é um pouco mais leve, né? Tem uma massa um pouco menor. Ótimo. Tem alguma outra força agindo nesse problema? Tem. Note que tem um ponto de contato ali. Esse ponto de contato é o ponto da gangorra com esse eixo de rotação, né, do brinquedo. Então, nesse ponto aqui vai aparecer uma força de reação, que é a força normal. Força perpendicular aqui, ó, é a força de contato entre a gangorra e o suporte fixo do chão, né, que vai agir então como sendo uma força do tipo força normal. Então eu vou chamar aqui, ó, vamos dar nome para as forças agora. Essa força aqui eu vou chamar de P1, né, o peso da pessoa 1. Essa força aqui eu vou chamar de P2, que é o peso da pessoa 2. E essa força aqui eu vou chamar de N, que é a força normal. Então, nesse exemplo, as forças elas são todas verticais, né? Se elas são todas verticais, quer dizer que elas estão todas na mesma direção, que é a direção vertical. Então, eu não preciso me preocupar muito com vetores, né? Significa que as forças elas estão na mesma direção, basta tratar esses valores, essas forças aí de forma escalar e vai funcionar tudo direitinho, tá? Então, a primeira condição que nós podemos escrever aqui cadê? Deixa eu colocar aqui assim. Então, ó, a soma das forças tem que ser igual a zero, né? Quais são as forças que tem agindo aqui? Vamos assumir que o que está apontando para cima é positivo, o que está apontando para baixo é negativo, né, em termos de força. Então, a força normal ela está apontando para cima, portanto ela é positiva. Então, N, qual mais? Tem a força peso, P1 está apontando para baixo, então ela é negativa, menos P1. E tem aqui a força P2, né, que é negativo também porque está apontando para baixo. Então, menos P2. Isso tudo somado tem que ser igual a zero. Tá? Legal. Vamos dar um espacinho aqui. Trazer mais para cá. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que a normal é igual o peso da pessoa 1 mais o peso da pessoa 2. Né? E isso, claro, eu estou desconsiderando o peso da própria barra, da gangorra. Né? Se eu quisesse considerar o peso da barra, eu teria que acrescentar mais uma força-peso aqui, que é a força da própria gangorra. Né? Eu colocaria um pezinho aqui assim. Ó. Vamos colocar esse peso aqui só para a gente ver como é que ficaria. Vou chamar só de P. Tá? Esse peso ele vai agir exatamente no meio da barra, tá bom? Então, teria que acrescentar aqui, então, menos o peso da barra, né? O peso da gangorra. Né? Então, aqui vai ficar mais o peso da gangorra. Então, perceba que essa força de reação que aparece aqui vai ser a soma dos três pesos, né? Quanto maior for o peso das pessoas, maior vai ser a força de reação ali nesse eixo de rotação. Legal. Mas isso não ajuda muito a gente estabelecer uma relação ainda entre o peso dessas pessoas, né? Porque eu não sei qual é o valor da força normal, eu não sei qual é a massa da primeira pessoa, não sei qual é a massa da segunda, então fica um pouco difícil. Mas nós temos uma equação, vamos deixar ela guardadinha aqui, né? Se a gente precisar a gente volta nela. Vamos dizer que o peso da pessoa que está aqui da esquerda é M1 e o peso que a pessoa 2 aqui é M2. Tá? Eu quero saber qual é a relação entre M1 e M2 para que isso aqui fique em equilíbrio. Tá bom? Então vamos lá. Colocando isso aqui em termos de peso, sim, e tem também o peso da gangorra, né, que eu vou chamar de Mzão.
tá bom? Vamos supor que mzão seja conhecido. Então, substituindo isso tudo aqui nessa equação, eu tenho o seguinte, ó, que a normal é igual a m1 vezes g, mais m2 vezes g, mais mzão vezes g. Posso até colocar o g em evidência, né? Então fica m1 mais m2 mais mzão, tudo isso aqui que multiplica g, tá? Só para... É a mesma coisa que está escrito no primeiro balãozinho ali em laranja, está escrito aqui, só que aqui está escrito em função da massa, tá? Legal. Então, veja, eu não consigo estabelecer uma relação entre M1 e M2 usando essa fórmula, porque para isso eu até poderia isolar M1, né, e escrever em função de M2, só que para isso eu precisaria conhecer a normal, e eu não conheço a normal, né? Então tem três coisas que eu não conheço aqui, ó, N, M1 e M2, né? O M eu estou supondo que é conhecido. Então tem uma equação só e eu não vou conseguir sair do lugar usando uma única equação. Mas, felizmente, tem a segunda condição, que é a condição do torque. A condição de que o torque tem que ser zero. Aliás, a soma do torque tem que ser zero, né? Então deixa eu copiar essa imagem, trazer mais para cá. E vamos aplicar a segunda condição agora, que é essa daí. Então vou escrever aqui assim, ó. A soma dos torques tem que ser igual a zero. Então tem o torque da primeira força, da segunda, da terceira... Bom, tem 4 forças aqui no total, né? Então essas 4 forças aí tem que ser zero o torque. Outra coisa, para a gente fazer isso, a gente tem que pegar um ponto de referência. Qual ponto de referência a gente vai escolher? E aí, lembra que eu falei que a gente pode escolher qualquer ponto de referência? Muitas vezes a gente fica até tentado em usar como ponto de referência o eixo de rotação, né? Pode ser, não tem problema, a gente pode usar. Mas não tem problema também se eu colocar o ponto de referência aqui, né? Ou no meio da barra, enfim, onde a gente quiser. Eu vou colocar aqui no meio por uma questão de conveniência, tá? E aí a gente faz assim, ó, vamos calcular o torque dessa primeira força aqui primeiro. Como que a gente calcula o torque? Primeiro, a gente tem que levar em consideração o seguinte, ó. Quando a gente vai calcular o torque ele pode ser positivo ou negativo. Quem que vai dizer se o torque é positivo ou negativo? Se ele tende a fazer a barra girar no sentido anti-horário, pela convenção que nós fizemos, né? Então esse torque ele vai ser positivo. Vou até escrever aqui assim, ó. Se ele tende a produzir um movimento de rotação nesse sentido aqui, né, que é o sentido anti-horário, a gente vai convencionar que o torque é positivo. Se ele tende a fazer a barra girar no sentido horário, a gente convenciona que o torque ele é negativo, né? Então vamos lá. A força P1, se ela fosse fazer a gangorra girar em torno desse eixo de rotação, vocês concordam que ela iria girar nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário? Então, se ela faria a gangorra girar no sentido anti-horário, significa que esse torque ele é um torque positivo. Então, o primeiro torque que eu vou colocar aqui é mais o torque produzido por essa força, né? Que é o valor da força, P1, vezes a distância. Qual é a distância entre a extremidade da barra até o centro da barra? Bom, vamos colocar que essa distância aí, ela é... Bom, percebam que os bonequinhos eles não estão sentados exatamente na extremidade da barra. Aliás, eu vou até exagerar um pouco aqui para deixar mais evidente. Você pode sentar bem na beiradinha da barra ou pode sentar um pouquinho mais para frente também, né? Então, assim, essas distâncias aqui elas não estão fixadas exatamente, né? Então, eu vou chamar essa distância aqui, ó, de x, a distância do primeiro, e a outra eu vou chamar de y. Então, fazendo essa continha, ó, o primeiro torque vai ser a força, que é P1, né, vezes a distância, que é x. Pronto. Agora, qual que é a outra força? Vamos pegar o P2, né? Concorda que essa força P2 aqui, se fosse fazer a barra girar, ia fazer a barra girar nesse sentido, né? Em relação a esse ponto de rotação, esse eixo de rotação, né? Ia fazer a barra girar no sentido horário, portanto, ia ser um torque negativo. Então, o torque produzido por essa força vai ser com um sinal de menos. Então, menos a força vezes a distância. Qual que é a distância? Y. Isso. Então, P2 vezes Y. O que mais? Ainda tem o torque da força normal e o torque do peso da gangorra, né?
O peso da gangorra em si não vai fazer a gangorra pender nem para um lado nem para o outro. Por quê? Porque ele está sendo aplicado bem no meio da barra, né? Bem em cima do eixo de rotação. Então, lembra que o torque é força vezes distância? Se a distância é zero, então significa que essa força-peso aqui não contribui para o torque e a força normal também não contribui para o torque, porque elas estão sendo aplicadas exatamente em cima do eixo de rotação. Tá? Então isso é uma questão aí para ser levada em consideração quando a gente vai escolher esse ponto de referência. Quando eu coloco o ponto de referência aqui, né, todas as forças que estão agindo nesse ponto, elas não são levadas em consideração quando a gente vai calcular o torque. Tá? Não quer dizer que a gente está desconsiderando essas forças, não. Só quer dizer que no cálculo do torque elas não aparecem. Tá? Então é sempre conveniente a gente colocar o ponto de referência em cima de forças que a gente não conhece. Porque olha só, eu não conheço a força normal, eu não sei quanto que ela vale. Então é interessante colocar o ponto de referência aqui, porque daí não tem problema, a gente não precisa saber ela mesmo, né? Porque ela não vai gerar torque nenhum. Enquanto que, se eu tivesse colocado o ponto de referência aqui, por exemplo, né? Eu não precisaria saber o P2 e eu precisaria saber a força normal, né? E aí seria ruim, porque o P2 eu conheço, mas a que eu conheço eu não ia usar, né? E a que eu não conheço eu precisaria usar, então é um pouco inconveniente, né? Não quer dizer que é impossível, só é inconveniente. Eu só teria que usar essa equação aqui para me ajudar, tá? Mas enfim, vamos voltar então para a nossa análise aqui. Então, essa força aqui não vai produzir torque, essa força aqui não vai produzir torque, então só tem duas forças produzindo torque nesse exemplo, P1 e P2. Né? E a soma desses torques tem que ser igual a zero. Pronto, isso tudo tem que ser igual a zero. Então, olha o que eu consigo escrever aqui. P1 é M1 vezes G vezes X menos P2, que é M2 vezes G vezes Y. Isso aqui tem que ser igual a zero. Né? Note que tem G, que é a gravidade, multiplicando os dois termos, né? Eu posso simplificar. E aí fica aqui M1 vezes X menos M2 vezes Y. Isso aqui é igual a zero. Se eu quiser, eu posso isolar, jogar o outro termo para o outro lado, né? Então eu chego que a condição de equilíbrio é essa daqui, ó. M1 vezes X tem que ser igual a M2 vezes Y. Tá? Vou guardar essa equação aqui. E aí a gente pode analisar o que eu estou querendo. Isso aqui, se essa condição for satisfeita, então o corpo vai estar em equilíbrio, a gangorra vai estar em equilíbrio. Tá? Então vamos pensar em casos particulares aqui para a gente analisar. Primeiro, o que aconteceria se as duas pessoas tivessem sentadas na extremidade da barra, né, bem na pontinha? Se elas tivessem sentado bem na pontinha, significa que tanto x quanto y eles teriam o mesmo valor, que é metade do comprimento da barra. Né? Se isso aqui acontecesse, significa que essa condição de equilíbrio aqui ela ia me dar a seguinte coisa, ó, M1 vezes x, que é L sobre 2, tem que ser igual a M2 vezes y, que também é L sobre 2. Né? E aí eu simplifico aqui, ó, L sobre 2 com L sobre 2, e daqui a gente chega à conclusão de que a gangorra só vai ficar em equilíbrio se M1 for igual a M2. Então percebam que isso aqui é uma conclusão bastante intuitiva, né? Quando que a gangorra vai ficar em equilíbrio? Se as duas pessoas tiverem a mesma massa. As duas pessoas têm o mesmo peso, então o brinquedo ali vai ficar equilibrado. Legal? Mas, e se elas não tiverem a mesma massa? Aliás, na prática, né, qual é a chance de que duas pessoas tenham a mesma massa? É bem difícil, né? Você pode até ter massa parecida. Duas pessoas têm um peso parecido, mas exatamente igual é muito difícil. E mesmo assim, é possível, é perfeitamente possível deixar a gangorra perfeitamente horizontal. Né? Para isso, o que precisa ser feito? Basta-se ajustar essas distâncias aqui, ó, x e y, de tal maneira que as pessoas fiquem em equilíbrio. Tá? Então, como exemplo, ó, vamos fazer de conta aí que tem aqui um outro caso particular, né? Vamos fazer de conta que tem uma pessoa de massa, uma criança aí, ó, M1 igual a 30 kg, né? E M2 igual a, não sei, uma criança menor, 20 kg, tá?
É possível que uma criança de 30 e uma pessoa de 20 fique brincando numa gangorra e elas fiquem perfeitamente paradas em equilíbrio na horizontal? É possível, só que para isso essas distâncias têm que ser ajustadas, né? Na prática, como que se ajusta essa distância? Não precisa de fato caminhar para frente nem para trás na barra. Tudo que você precisa fazer é inclinar o corpo para trás, né? Ou inclinar o corpo para frente. Esse movimento de inclinar o corpo para frente ou inclinar o corpo para trás já é o suficiente para equilibrar esses pesos, né? Então, como que a gente ajusta esse equilíbrio? Substituindo aqui na fórmula, ó, basta que, então, ó, M1 é 30, né? Então, essa fórmula aqui vai me dar o seguinte: 30 vezes x tem que ser igual a 20 vezes y, né? Ou y é igual a 2/3 de x. Tá certo essa conta? Não, não tá certo. Y é igual a 3/2 de x, né? 30 dividido por 20, dá para simplificar, fica 3/2x. Ou seja, esse equilíbrio ele vai acontecer se a gangorra tiver de tal maneira, né, que as distâncias entre as crianças, aqui é o centro, seja mais ou menos assim. Aqui tem uma distância que eu vou chamar de x, e aqui tem o y, que é 3/2. 3/2 é 1,5, né? É 1 mais metade. Então é 1x mais metade do x, tipo aqui assim. Então aqui é 3/2 de x, né? Ou seja, quer dizer que se uma criança tiver ali a 1 metro de distância do eixo de rotação, a outra vai estar a 1,5 metros, né? Que é 3/2 metro do eixo de rotação. Então é possível, ó, basta que essas distâncias aí sejam ajustadas. Percebam que a diferença é de meio metro, né? Uma está a 1 metro de distância e outra 1,5 metro. 1,5 metro, meio metro é mais ou menos a distância que se consegue percorrer simplesmente inclinando o corpo totalmente para frente ou totalmente para trás, né? Então você não precisa de fato sair do lugar, né? Basta inclinar o corpo, isso já é o suficiente. Tá? Então, essas são o tipo de condição de equilíbrio que a gente consegue estudar usando a condição de que o torque resultante tem que ser igual a zero. Além do fato também, né, de que a força resultante tem que ser igual a zero. Então, a gente não pode esquecer isso aí nunca. Tá? Muito bem. Então, esse é um exemplo prático, simples, né? Vamos pensar um outro exemplo aqui para a gente discutir agora. Esse outro exemplo, ele é um pouco mais prático. Eu peguei uma imagem aqui da internet, que é o seguinte, ó, 3 rapazes estão tentando consertar um ar-condicionado, e aí eles fazem a seguinte proeza, olha só essa imagem. Percebem que eles têm aqui uma escada, tá vendo? E aí 2 deles ficam em cima da escada, né, dando suporte para o outro que está ali no lugar, no vão, né, no precipício ali para consertar o aparelho de ar-condicionado. Bom, certamente que isso aqui só vai acontecer, só vai ser possível se eles chegarem numa condição de equilíbrio, tá? Caso contrário, o que vai acontecer? A escada ela vai girar, né? E se a escada girar, então eles vão cair, né? E não é isso que eles querem que aconteça. Então o que eu quero analisar aqui é quais são as condições de equilíbrio sobre esse corpo. E para isso, nós vamos assumir algumas coisas, né? É claro que eu peguei uma imagem aleatória na internet, eu não sei sobre a história dessa imagem, não conheço essas pessoas, mas a gente pode assumir algumas coisas aqui para a gente fazer as continhas, tá? Então vamos lá. Vamos supor, estou chutando aqui, ó, vamos supor que esse cidadão aqui ele tem uma massa de 70 kg. Depois, se vocês quiserem, vocês podem assumir massas diferentes, fazer as contas, né, ver o que vocês conseguem concluir. Esse aqui parece um pouco maior, né? Então vamos colocar que ele tem aí 85 kg de massa. E esse aqui, sei lá, 80 kg de massa, tá? Tem uma outra coisa que a gente pode levar em consideração aqui também, que é o seguinte, o ar-condicionado ele está parafusado na parede, né? Mas vamos supor que ele esteja tirando o ar-condicionado da parede. A partir do momento que ele tirar o ar-condicionado da parede, ele vai ter que segurar o ar-condicionado. Então tem mais o peso do ar-condicionado aqui que tem que ser levado em consideração. Vamos fazer de conta que um ar-condicionado tem aí 15 kg de massa, né? Eu não sei qual o valor exato, mas como eu disse, né, são estimativas. O que mais que a gente pode estimar aqui?
Bom, tem uma escada, né? Essa escada ela tem um comprimento. Qual o comprimento que a gente pode supor que essa escada tem? Vamos colocar aí 1,5 m. 1,5 metros de distância, tá? Aí, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a distância que deve ficar para fora aqui, ó, do degrau, né? De tal maneira que essa escada não caia, né? Qual é a distância máxima que ele pode ir para frente, né? Sem correr o risco de que a escada gire e acabe com o serviço todo ali. Beleza? Que mais que a gente pode considerar? Assim, as distâncias aqui, ó. Eu vou assumir, ó, dá para ver aqui que esse cidadão ele está apoiando o pé bem na extremidade da escada, tá? Então eu vou assumir que o peso dele está sendo apoiado em cima dessa perna aqui, ó, bem na extremidade da escada. Esse outro cidadão aqui está bem na extremidade da escada também. Não está exatamente, né? Mas eu vou assumir que é bem na extremidade para simplificar a nossa vida, né? E esse outro, ele está a uma distância aí de, sei lá, 40 centímetros do primeiro, aproximadamente, né? Aqui assim, ó, tá uns 40 centímetros. Então, mais ou menos isso. E aí a gente pode ir pro problema. Claro que se a gente só ficar olhando para essa imagem, não vai ajudar muito, porque tem muita poluição visual, né? E a gente não quer poluição visual, a gente quer uma simplificação. Então, como é que a gente simplifica agora esse problema? Eu vou desenhar aqui uma barra reta, que vai representar a escada, tá? Tá aqui a barra reta. Que mais? E aí tem uns pontos de apoio importantes. O primeiro ponto de apoio importante é o degrau ali, né? Então, o primeiro degrau. Primeiro não, o degrau ali por onde acaba a escada. Isso. E vamos supor que isso aqui, bom, tudo isso aqui, né, tá coberto, tem um degrau todo aqui, né, mas vamos pensar que é como se fosse essa situação aqui, ó. Tem esses dois suportes, né? E aí assim. Bom, é claro que se a gente está considerando também que a escada ela não tem massa considerável comparado com a massa das pessoas, né? Então é como se a escada não tivesse peso, tá? Se eu colocar um objeto muito pesado aqui desse lado, é certamente que esse objeto aqui ele vai fazer a escada girar nesse sentido, né? De forma que ela vai levantar daqui e vai cair, né? Mas se eu colocar um objeto pesado aqui e um outro aqui para compensar, então ela fica mais fácil de equilibrar, né? A situação que a gente está tentando resolver nós temos aqui, ó, uma pessoa de pé nessa extremidade, uma outra pessoa um pouquinho mais para frente aqui e uma outra pessoa aqui, tá? E aí quais são as forças envolvidas? Temos aqui então, ó, peso da primeira pessoa, peso da segunda pessoa, peso da terceira pessoa, tá? Outra coisa, tem esses pontos de contato, ó, na extremidade aqui, que é o que representa a força normal. Então tem a força normal agindo nesse ponto, tem a força normal agindo nesse ponto aqui também. Então tem duas forças normais, né? E três forças peso. Então vamos dar nome para essas forças. Vou chamar aqui de força normal 1, força normal 2, aqui o peso 1, peso 2, peso 3. Legal? E aí a gente pode prosseguir aí para fazer as contas. Assim, as massas. Massa M1 é a massa do primeiro, que eu estou assumindo ali 85. Massa M2 é a massa do segundo, que eu estou assumindo como sendo 70. Massa M3 é a massa desse cara aqui, mais o ar-condicionado, né? 80 mais 15, então vai dar 95. Tá. O comprimento da escada é 1,5 m, se a gente precisar a gente usa, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa por enquanto. Tá, e o que eu quero descobrir é qual é essa distância x máxima que a escada pode ficar para frente sem correr o risco de tombar. Tá? Então esse é o valor aí que a gente está tentando descobrir. Vou chamar de x então. Muito bem.
tem mais coisa que a gente colocou, né? Assim, a distância aqui, ó, entre essas duas forças é 40 centímetros, né, que eu falei. Então aqui é 40 centímetros de distância. Ou 0,4 metros, né? Que mais? A distância desse ponto até esse, ó. Ó, se a escada inteira tem 1,5 metros de comprimento e a extremidade da escada que está para fora vale x, né? Ó, esse pedacinho aqui vale x, né? Então esse pedaço aqui então vai ser 1,5 metros menos o x, menos esse pedacinho que está para fora. Eu acho que é isso. Acho que essas são as distâncias que nós vamos precisar. Beleza, então nós sabemos todas as forças que estão agindo. De cara a gente já consegue escrever a condição de estática aqui, das forças, né? Somando todas as forças tem que dar zero. Então, ó, todas as forças que estão para cima tem que ser igual a todas as forças que estão para baixo. As forças que estão para cima são as normais. Então, normal 1 mais normal 2. Isso tem que ser igual ao peso 1 mais peso 2 mais o peso 3. Né? Ou ainda, que a normal 1 mais a normal 2 tem que ser igual M1 mais M2 mais M3, tudo isso multiplicado por G, né? Colocando já em evidência. Então temos essa equação aqui, e essa equação ela vem usando a condição de que a soma de todas as forças tem que ser igual a zero. Tá? Então vamos guardar ela, só que ela sozinha não vai ajudar muito. Agora a gente tem que olhar a condição dos torques. Para olhar a condição do torque, a gente tem que pensar num ponto de referência. Onde que a gente vai colocar o nosso ponto de referência? Lembrando que o ponto de referência é arbitrário, né, gente? A gente pode colocar aqui, 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 aonde a gente quiser. Então, aonde que a gente vai escolher? A gente vai escolher colocar o ponto de referência em cima do lugar que for mais conveniente. Porque lembra que o lugar onde eu colocar o ponto de referência não vai ter torque, né? Então, por exemplo, se eu colocar o ponto de referência em cima aqui, ó, nesse lugar, né, significa que a força P3 não vai produzir torque, tá? Ou então, se eu colocar o ponto de referência aqui, ó, em cima desse ponto, né, significa que a força N2 não vai produzir torque. Então, é interessante a gente colocar o ponto de referência em cima de algum lugar onde tem alguma força que a gente não conhece. Então, quais são as forças que nós não conhecemos? A força normal, N1 e N2. Né? Então, eu posso colocar, aqui seria um bom ponto de referência, aqui seria um outro bom ponto de referência. Né? Então, eu vou escolher colocar como ponto de referência esse ponto aqui. Ó. Esse lugar aqui vai ser o nosso ponto de referência. Ah, mas eu não quero, eu quero colocar em qualquer outro lugar. Dá para resolver esse problema? Dá, sem problema nenhum. Só escolher o ponto e fazer as contas, vocês vão ver que o resultado dá o mesmo, tá? Às vezes vai dar um pouco mais de conta, mas o resultado tem que ser idêntico, tá bom? E aí, de novo, eu coloco como sugestão de vocês, depois tentar resolver esse problema, escolhendo um outro ponto de referência. E aí vocês vão ver que o resultado tem que dar o mesmo mesmo. Legal? Então vamos lá, vamos para a parte agora que é calcular os torques. Deixa eu copiar essa imagem. Trazer para cá. Então vamos lá. Então a soma dos torques tem que ser zero. Primeiro torque que eu vou calcular aqui vai ser a força P1. Aliás, antes de sair calculando os torques, vamos pensar assim, ó. Já vamos ver o sinal, né, de cada um. Porque o torque vai fazer a barra girar no sentido horário ou anti-horário. E aí, dependendo do sentido, o torque vai ser positivo ou negativo. Né? Então, ó, a força P1 faria a barra girar no sentido horário. Né? Então, ela vai contribuir com um torque positivo. A força P2 faria a barra girar no sentido anti-horário também. Então, ela também seria um torque positivo. A força P3 ia fazer girar no sentido anti-horário, né? Isso, então seria um torque negativo. N2 não gera torque e N1 ia fazer a barra girar no sentido horário, então seria negativo. Então eu já sei o sinal de todo mundo. Aí agora é só colocar as forças. Então vamos lá.
Primeira força, P1. Então vai ser P1 positivo, né? Vezes a distância. Qual é a distância da força P1 até o eixo de rotação? É essa daqui, ó, 1,5 menos x. Mais ou menos, né? P2 também é positivo, então mais P2. Qual é a distância? Daqui até aqui vai ser 1,5 menos x menos 0,4, né, que é essa distância, então vai ser 1,1 menos x. Depois tem a força P3, a força P3 vai ser negativa, então menos P3, que multiplica a distância ali, que é x, simplesmente. N2 não contribui e o N1 contribui com o sinal de menos. Menos N1, que multiplica a distância aqui vai ser 1,5 menos x também. E isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Então, olha só, cheguei numa outra condição. Tá aí. Essa é a condição em relação aos torques. É claro que agora eu vou precisar mexer nessas equações, né, para ver o que a gente consegue fazer com isso. Então, vamos lá. Acho que eu vou pegar essas equações, só as equações agora, e colocar elas aqui, ó. Porque agora a gente vai olhar só as equações, né? Então, a parte de analisar o problema já foi. Agora vamos fazer um pouquinho de conta, né? Agora dá para colocar isso tudo aqui numa equação, numa linha só. Tá. Aí um ponto importante, antes da gente sair fazendo essas contas, é o seguinte. Note que nós estamos fazendo aqui um cálculo do valor x máximo, né? Do máximo valor que o x pode ter. Porque o x ele pode ter um valor mínimo, né? Por exemplo, se o x for só 1 centímetro para frente, vocês acham que a escada ia rodar, girar, né? Se ela fosse só 1 centímetro para frente? Provavelmente não. 2 centímetros. 2 centímetros também, né? Não ia girar. Então 1 centímetro já seria uma solução para o nosso problema. 2 centímetros seria uma solução para o nosso problema. Mas eu não quero essa solução. Eu quero saber qual é o máximo de comprimento que a escada pode ir para frente para saber até onde que o rapaz que está consertando o ar-condicionado aqui pode ir, né? Porque ele quer ir o máximo para a direita possível para ele poder fazer o trabalho aqui. Então, a gente quer saber a condição máxima, né? Quando essa condição máxima ela vai ser atingida quando a escada estiver no ponto de eminência de começar a girar. Como assim no ponto de eminência de começar a girar? Quer dizer que qualquer valor acima desse, a escada vai começar a rotacionar. E aí vocês concordam que se a escada começar a rotacionar, o primeiro ponto que vai descolar aqui da extremidade vai ser esse daqui, né? Quando a escada começar a girar nesse sentido aqui, essa extremidade aqui ela vai levantar e vai perder o ponto de apoio. Concordam? Que a escada ela só vai estar apoiada nesse ponto aqui se ela não estiver girando. Quando ela começar a girar, esse ponto aqui perde o contato, né? Esse aqui não. Esse aqui vai permanecer em contato enquanto a escada estiver aqui apoiada, né? Então, o ponto de eminência da escada começar a girar é o ponto em que a normal 1, que eu estou chamando de N1, né, for igual a zero. Então, essa é a condição mais importante aqui nesse problema. O ponto de eminência, quando o N1 for igual a zero, né? Ponto de eminência de rotação. Isso aqui não é uma condição de estática, não é uma condição física, é uma condição de realidade, né? A escada ela começa a girar quando ela começar a se desprender ali da extremidade da outra extremidade da barra. Então, se eu fizer N1 igual a zero nessa conta aqui, significa que o que vai acontecer? Essas contas aqui elas vão ficar um pouco mais simples, né? Porque esse N1 aqui vai desaparecer, ó. Não vai ter, o N1 é zero, né? Então o N2 vai ficar assim. Opa. E aqui o que vai acontecer? N1 aqui, ó. Esse N1, e como o N1 é zero, né? Tudo isso aqui vai desaparecer. E vai ficar assim. Tá? E aí agora é só uma questão de substituir os valores aí e calcular, né, o que a gente quer. Então, ó, M1, o P1 é M1 vezes G, que multiplica 1,5 menos X, mais o P2, que é M2 vezes G, que multiplica 1,1 menos X, menos o P3, que é M3 vezes X, que é igual a zero. Opa, M3 vezes G vezes x, que é igual a zero, né? Então, ó, o g cancela, g com g, um g,
né? Já vou substituir os valores, né? O M1, M2 e M3 são esses aqui, ó. 85, 70 e 95, né? Então vamos lá. Então, 85, 70 e 95. E aí, gente, a gente cai numa equação de primeiro grau, bem simples de resolver, né? Basta multiplicar aqui todo mundo, ó, fazer distributiva, essa coisa toda. E aí o que vai dar essa continha? Bom, fazendo as continhas a distributiva, vocês devem chegar nesse resultado aqui, tá? Opa, aqui vai ficar positivo, né? Aí é só passar para o outro lado, fazer o jogo de sinal e tudo mais, e aí vocês devem chegar no seguinte resultado, que esse número aqui, aí dividido por 250, isso aqui vai dar 0,818 metros, né? Aproximadamente 82 centímetros. É um valor razoável? É um valor razoável, né? Então esse aqui é o máximo que a escada pode ir para frente sem correr o risco de girar devido ao efeito aí da gravidade, né? Se ela for um pouco mais que isso, aí ela já vai começar a levantar a extremidade do lado esquerdo, né, e tender para uma condição de rotação. Se ela for menor do que esse valor, aí está seguro, né? Então, contanto que eles obedeçam essa condição aí, a escada não vai girar e eles vão estar relativamente seguros, né? Relativamente por quê? Porque não é como se essa situação aqui pudesse ser uma relação de segurança, uma situação de segurança em qualquer caso, né? Mas se for só para garantir que a escada não gire, né? Essa é a condição, que o x seja 82 centímetros, tá? Muito bem, gente. Então, assim, é isso que eu queria falar para vocês sobre essa condição de estática, essa condição de rotação, equilíbrio e tudo mais, tá? Aqui nós resolvemos dois problemas que são, assim, relativamente simples, mas que evidenciam bastante, né, essa relação aí de quando é que um corpo rígido ele vai estar em equilíbrio, né, que é colocar que a soma do torque tem que ser zero e que a soma das forças tem que ser zero também, e de como que isso aparece de fato, né, como que a gente lida com essas questões. E aí eu gostaria muito que vocês refizessem esses problemas, esses exemplos, como eu disse, mudando os valores, né? Coloca, por exemplo, aí muda a massa das pessoas que estão ali envolvidas, muda as distâncias, né? Faz as continhas e vê o que vocês acham. Mude os pontos de referência, lembra do ponto de origem ali que a gente usa para calcular o torque? Faça a conta, o cálculo baseado em outro ponto, né? Para ver se o resultado dá o mesmo. O resultado tem que dar o mesmo, né? Então isso é uma forma de praticar e comparar o resultado aí. Beleza? Então a gente fica por aqui. Eu não vou estender muito mais nesse assunto, né? Espero que vocês tenham entendido a noção aí do que é equilíbrio de corpo rígido e essas coisas assim. E é isso.